Bom, pessoal, estamos gravando o vídeo aqui para tentar explicar o nosso desafio proposto pelo professor na última aula. Nós somos o grupo 6, a questão 6, e os integrantes são Douglas, Flávio e Wagner. Bom, a questão que nos foi dada foi a seguinte: integral dupla de 16xy quadrado dA, com as raízes y igual a x quadrado e y igual a raiz de x. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é encontrar as raízes da função, certo? Então o que a gente fez? Nós pegamos x quadrado, igualamos a raiz de x. Elevamos ambos os lados ao quadrado, restando x na quarta igual a x. Simplificando essa situação e igualando a zero, nós temos que x multiplicar x ao cubo menos 1 é igual a zero. Assim, sendo, uma raiz vai ser igual a zero e a outra raiz vai ser igual a 1. Com base dessas informações, a gente pode denominar que x ele tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1, e o y ele tem que ser maior ou igual a x quadrado e menor ou igual a raiz de x. Logo, nós podemos ter a ideia que esta é a nossa variável dependente. Então aqui o que a gente fez? Nós pegamos ambas as situações e desenhamos o gráfico para ver o comportamento delas e também saber o que a gente está buscando. Nada mais é que a área que intercede essas duas funções. Então, se nós jogarmos aqui, por exemplo, nessa de raiz de x, nós colocarmos 1, raiz de 1 vai ser igual a 1. Se nós colocarmos 0,5, raiz de 0,5 vai ser aproximadamente 0,7. E assim a gente fez. Então, nós percebemos o comportamento dessa função de raiz de x e fizemos a mesma coisa para a função x quadrado. Então, o que seria? Pegamos 1 ao quadrado é 1, e pegamos aqui 1,5 ao quadrado é aproximadamente 2,25. Então, onde que essas duas funções se cruzaram, a nossa área de interesse é o que está denominado em vermelho aqui. Ok, assim sendo, temos aqui então a nossa função 16xy ao quadrado dy dx. Agora sim, com a raiz de x que nós achamos 0 e 1, e as outras raízes x quadrado, raiz quadrada de x. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar e vamos integrar em função de y. Logo, essa função integrada em y vai ficar 16xy ao cubo sobre 3 dx, fora do parênteses, vamos deixar quieto por enquanto, e aqui os limites x quadrado e raiz de x. Bom, substituindo onde tem y, nós vamos trocar pelos limites. Então ficaria da seguinte forma: 16x que multiplica raiz quadrada de x ao cubo sobre 3 menos 16x que multiplica raiz x quadrado ao cubo sobre 3. Então aqui seriam os meus limites inferior e superior. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos resolvendo essa equação aqui, chegamos da seguinte forma: nós temos 16x aqui, então eu tenho x elevado na 1/2 elevado ao cubo. Isso me dá x na 5/2 menos o 16x na 7, que é 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Feito isso, a gente vai fazer agora, vamos integrar em função de x. Então seria essa função aqui, eu tenho 16x na 7/2, porque é 5/2 mais 1, divididos por 3 vezes 7/2, menos 16x na 8, dividido
por 3 vezes 8. Bom, simplificando aqui e já vamos substituir pelos meus limites de x, que é 0 e 1, eu tenho 16 vezes 1 elevado a 7 meios sobre 21 meios, que é o resultado de 7 meios vezes 3, menos 16 vezes 1 na 8, dividido por 24, menos o 0, que é o meu limite inferior, então esse lado da equação ele deixa de existir. Simplificando aqui esse resultado, a gente tem 16 divididos por 21 sobre 2, menos 16 divididos por 24. Esse 2 que está aqui, pessoal, ele vai passar para cima multiplicando. Então fica 32 sobre 21, menos 16 sobre 24. Certo? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos multiplicar cruzado essa equação de cima. Então vai ficar 32 vezes 24 menos 21 vezes 16. Tudo isso dividido por 21 vezes 24. Fazendo esse resultado aqui, teremos o valor de 432 dividido por 504. Isso, simplificando, vai dar aproximadamente 6/7 de unidades. Eu acredito que seja isso então, pessoal. Eu espero que ter sido claro, e qualquer dúvida que ficou, qualquer erro que eu tenha cometido aqui, nós discutiremos isso na aula.